Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rian Gomes aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, você que é novo, estamos aqui para mais uma palavra semanal. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. O tema desse vídeo de hoje é Ore pelos seus amigos. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse tema. E para desenrolar sobre esse tema, eu quero ler aqui no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 11, a palavra de Deus nos diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Essa foi a palavra. Irmãos, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, ele é escrito pelo gentil Lucas. Ele foi o único gentil que escreveu um livro na Bíblia. Ele escreve esse Evangelho para mostrar Jesus, apresenta Jesus como um homem perfeito para os gentios, né? Ele escreve para Teófilo, destinado especificamente para Teófilo, mas ele desejava alcançar também os gentios com este livro. E aqui no capítulo 11 é muito interessante essa palavra, pois um dos discípulos vai pedir para Jesus que ensinasse ele a orar. E Jesus, ele vai ensinar o seu discípulo a orar. E algo que me chama a atenção nesse capítulo, nessa história, Jesus ensinando o seu discípulo a orar, é que Jesus ele não ensina o seu discípulo a orar de uma forma singular, mas ele ensina aos seus discípulos a orar de uma forma plural, abrangendo não somente a ele, mas também ao seu irmão. Veja bem que o texto começa dizendo: Pai nosso. Ele não é apenas o meu Pai, Pai meu, é o nosso Pai. Olha a oração plural de Jesus. Perdoa-nos nossos pecados, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Aqui Jesus ele está nos ensinando algo. A gente não orar apenas por nós mesmos, mas a gente orar de uma forma plural. O Pai, ele é nosso. Perdoa os nossos pecados, não é somente o meu pecado. Dar-nos o pão de cada dia, não dá o pão só para mim, mas dá também aos meus amigos, à minha parentela, aos meus irmãos. Jesus ele ensina algo muito profundo aos seus discípulos. A oração, quando você ora, você não pode apenas pedir para você: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me abençoa, Senhor. Não, a oração, você tem que orar, começar a orar, se você não ora, de uma forma plural. Não apenas orar por você, isso é importante, claro, mas a Bíblia nos ensina a orarmos também pelas pessoas, pelos nossos amigos. E falando sobre isso, sobre esse tema, ore pelos seus amigos, eu me lembro de Jó. Nós sabemos da história de Jó. Ele perdeu toda a sua riqueza, todo o seu gado, perdeu seu filho, a sua família. Nós conhecemos a história dele. Mas no capítulo 42, no verso 10, a Bíblia diz assim que o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O cativeiro de Jó não mudou quando ele reconheceu em Jó 42:2, ele diz: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. O cativeiro de Jó não mudou quando ele disse isso, quando ele reconheceu a soberania de Deus. Mas o cativeiro de Jó mudou quando ele orava pelos seus amigos. E a palavra de Deus diz que Deus retribuiu o dobro a Jó, como tudo dantes que ele possuía. Quando ele orava pelos seus amigos, mesmo os amigos de Jó maltratando ele, dizendo que ele pecou contra Deus, pedindo para ele confessar o pecado dele, mas Jó orava pelos seus amigos. Jó não deixou a mágoa entrar no seu coração, mas ele orava pelos seus amigos, ele orava no plural, e Deus virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Eu me lembro também, falando de orar por amigos,
Lá em Êxodo, no capítulo 17, a Bíblia vai nos falar que o povo de Deus está na primeira batalha após sair do Egito. E ele se encontra ali com os amalequitas. E a palavra de Deus diz, e Deus pede para que Moisés subisse no cume do outeiro e levantasse as mãos. Enquanto Moisés estava ali com o cajado levantava, Deus, ele concedia a vitória para Moisés. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. A Bíblia vai nos informar que a mão de Moisés fica cansada, mas vem ali Arão e Hu e ajuda Moisés. Eles oram com Moisés ali a Deus, e a Bíblia diz que Deus deu a vitória ao povo de Deus. Arão e Hu ajudaram ali Moisés na oração. Eu quero te incentivar neste vídeo a você não orar apenas por você, mas você orar pelos seus amigos, você orar por um novo convertido, pedir para Deus dar graça a ele, dar força a ele. Eu quero que você entenda que a sua oração, ela tem um efeito no mundo espiritual. A Bíblia nos diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A gente ora e fica pensando, será que isso está fazendo efeito? Será que isso está havendo uma transformação? E eu quero te incentivar nesse vídeo. Deus, ele me usa aqui para te dizer que a sua oração, ela é ouvida perante Deus, e que a sua oração, ela faz sim uma diferença na vida de uma pessoa. A oração sua, ela faz uma diferença na vida de um novo convertido. A sua oração faz diferença na vida do seu amigo. Não ore apenas no singular, Deus me dá isso, mas ore pedindo para que Deus abençoe a sua família, abençoe os seus amigos, e Deus, ele vai te abençoar. Por isso que a palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele que dá, é melhor dar do que receber. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Não ore apenas por você, ore pelos seus amigos, ore por um novo convertido. Ore no plural. Que Deus te abençoe e até a próxima.